Paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vim trazer uma palavra da parte do Senhor e depois nós vamos conversar. Eu vou ler em Mateus 24, a partir do 1, mas ressaltando o versículo de número 6, amém? Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes que tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular, disse-lhes: Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? Da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, tomar cuidado, prestem atenção, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O 6, como eu falei, que era para, que a gente ia ler com mais atenção. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque se multiplicarão a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Haverá rumores de guerra. O que está acontecendo em Israel? Guerra. E Israel não é o único lugar que houve guerra ou que a gente já ouviu falar de guerra. Não é o primeiro, nem o único, nem o último. Mas é uma guerra de suma importância. Por quê? Porque Israel é de suma importância para nós cristãos. Eu, há muito tempo atrás, era de uma igreja onde todas as quartas-feiras nós tínhamos culto de ensino. E meu pastor era um homem abençoadíssimo. Na época, acho que ele tinha 34 anos, mas pensa num homem sábio a respeito das coisas de Deus. E ele dava aula para nós de ensinamento bíblico com as apostilas de teologia, que era usado nas aulas de teologia. E ele já nos falava, naquela época, há cerca de uns 3, 6, 7 anos atrás, mais ou menos, até mais que isso. Ele falava: sempre fiquem de olho em Israel, para aquelas bandas de lá, ele falava, para aqueles lados de lá, de Jerusalém, da Terra Santa, porque lá que se dará. Lá é muito importante para nós cristãos. A gente tem que ler, não só ler de leitura, mas ler o que está se passando, o que estão fazendo com e para Israel, para aquele lugar. Aquele lugar, Deus deu ao povo dele. Deus tirou o povo e levou o povo para lá.
Jesus veio para aquele povo. Jesus se fez não, ele veio para aquele povo, né? Mas ele não se fez para aquele povo, desculpa. Mas ele veio para aquele povo. Muitos o rejeitaram. Mas ele nasceu lá, ele se criou lá, ele fez os seus milagres lá, ele fez os seus discípulos lá, ele ensinou lá, ele fez o seu testemunho lá, os seus milagres lá, ele morreu lá, ele ressuscitou lá. Lá é muito importante. Todas as guerras trazem um prejuízo para a humanidade catastrófica. Não tem tamanho. Guerra é horrível. Guerra, gente, eu acho que é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer ao outro depois da escravidão e do massacre à autoestima, algo para o ser humano. Eu fui assistir um filme, até coloquei e postei aqui, Som da Liberdade. Você tolir a liberdade de alguém, você vender alguém, você abusar física, mentalmente de alguém é terrível. A guerra é terrível. E tem me perguntado, eu mesma me perguntado muito sobre a guerra e demorei para vir aqui. O que você acha, Rosângela? Eu vi 2 sumidades a respeito de conhecimento cristão. 2 nomes. Gente que conhece muito. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro a respeito da guerra, do que está acontecendo. Ninguém entra num consenso, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não muda. Mas nós somos falhos, homens e pecadores. E muitas vezes a gente não consegue entender. A gente se deixa levar pela emoção, pelos nossos anseios, pelos nossos medos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas opiniões. Então, eu, sinceramente, eu não cheguei a nenhuma conclusão a respeito da guerra em si, desta guerra em si, né? Eu só sei dizer para vocês que ela é muito importante para o cenário cristão, para o cristianismo, para nós que cremos num Cristo vivo, que morreu por nós, que veio para nos salvar, que veio para nos ensinar, que veio para falar para a gente: olha, vocês não são perfeitos, vocês já nasceram em pecado, nasceram com a natureza adâmica caída, mas eu vou ensinar o caminho que é uma verdade para vocês. Eu vou ensinar um caminho que vocês vão conseguir chegar até o Pai. Vocês vão ter que confessar. Olha, eu estava falando no meu serviço, aqui fala assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Jesus, uma coisa eu falo, Jesus não voltará enquanto este evangelho não será pregado em todo mundo, em testemunho de todas as gente, de todo mundo. Todo mundo vai ter que saber. E então virá o fim. Sabe por quê? Para depois não ter uma pessoa falar assim: ai, eu não me converti. Ai, eu não fiz. Ai, eu não sabia. Ah, mas eu não sabia disso. Eu não tinha conhecimento. Jesus não voltará. Eu estava falando sobre isso no meu serviço, eu acho que eu não me fiz clara, porque as pessoas se fecham, a mente da pessoa, há uma trave nos olhos da pessoa, no coração, que o inimigo não deixa penetrar. Mas deixa eu falar para você, enquanto todos não conhecerem, olha, tem algumas coisas que são inerentes. Placa de igreja não salva. Igreja não salva, pastor não salva, mãe não salva, filho não salva, pai não salva. Cristo salva. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Mas você tem que confessá-lo diante dos homens.
Porque se você não confessar Ele como seu único e suficiente Salvador diante dos homens, é como se você tivesse vergonha dele. E se você não o fizer, Ele não o fará por você. Está escrito aqui. Então tem algumas coisas. Você tem que nascer de novo. Renegar o mundo e nascer para Cristo. Você morre. Eu era uma Rosângela antes, hoje eu não sou mais aquela Rosângela. Esses dias uma pessoa